Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia e vou falar um pouquinho para vocês sobre pesquisa científica e sobre projeto de pesquisa, que é o tema abordado, então, na nossa disciplina. Primeiramente, assim, pesquisa científica. O que é pesquisar? Pessoal, pesquisar é ir em busca, né? O objetivo principal de uma pesquisa científica é procurar resposta para algum problema que nós tenhamos encontrado, algum problema proposto. A diferença de uma pesquisa ser científica ou não é se ela está baseada em um conhecimento científico. Pessoal, se eu vou lá no Google e faço uma busca, eu estou fazendo uma pesquisa. Eu estou indo em busca de algo para proporcionar, né, resposta para um problema que eu tenho. Qual a diferença, então, dessa busca que eu fiz no Google para uma pesquisa científica de fato? É a metodologia utilizada, são os métodos. O conhecimento científico é um conhecimento que ele foi adquirido a partir de uma investigação científica que seguiu métodos científicos, né? Então, o conhecimento científico, ele vem primeiro de um conhecimento já existente, muitas vezes passado de gerações para gerações, de pai para filho, que é o caso do senso comum, em que então já se sabe empiricamente, ou seja, na prática, que algo acontece e resolve-se então pesquisar, seguir um método estabelecido cientificamente para comprovar se de fato esse conhecimento é verdadeiro, comprovado cientificamente. No momento que ele passou por essas etapas todas do método científico e ele foi comprovado que ele é, então, de fato verdadeiro, ele se torna um conhecimento científico. Então, uma pesquisa, quando ela é realizada utilizando métodos ou metodologia científica, ela é, então, uma pesquisa científica, né? Ela se desenvolve, então, a partir de conhecimentos já existentes. Como eu falei para vocês, muitas vezes a origem dela é através de conhecimentos percebidos, muitas vezes através de senso comum, né? Ou percebidos em áreas. Ela passa por etapas bem definidas, desde a formulação do problema, então, até a resolução dos experimentos, de forma que se chegue em resultados e a gente possa, então, validar esses resultados, chegando ao final da pesquisa, então, tendo, né, como final de que ela foi válida. Toda pesquisa ela tem uma relação entre teoria e prática, ou a maioria das pesquisas, né? Existem, claro, pesquisas só teóricas, mas a gente acaba fazendo algum tipo de comparação de bibliografias, de relatórios, para tornar ela, então, viável e poder comprovar. Mas muitas pesquisas têm alguma prática envolvida, alguns experimentos, que nós podemos fazer, ou até mesmo prática no sentido de aplicação de questionários, de entrevistas. Nesse caso, então eu estou realizando um experimento para eu comprovar algo que eu suponho que seja uma verdade. Né? Isso que eu quero comprovar, eu preciso, em caso de pesquisa científica, comprovar com uma base teórica. Né? Então, eu preciso aliar a prática à teoria. A prática, então, ela pode ser a aplicação da teoria, ou ela pode servir para comprovar uma teoria que já tenha sido publicada. Né? Daí sim, quando eu tenho como base uma teoria, algo já publicado, eu estou então embasando a minha pesquisa científica. Prática sem teoria não sustenta uma pesquisa científica. Portanto, pessoal, apenas um experimento prático não se trata de uma pesquisa científica. Eu preciso me embasar em todos os conhecimentos que outros autores já adquiriram, já comprovaram em suas pesquisas e já publicaram, certo? Bom, toda pesquisa científica ela envolve três etapas principais.
A primeira etapa é a etapa de planejamento, onde eu vou então construir um projeto bem elaborado, bem delimitado, baseado em revisão literária que eu já tenha feito anteriormente com relação ao tema do meu projeto, para então, uma vez que eu já tenha o projeto bem definido, eu passe para a etapa de execução, onde eu vou aplicar todos os métodos propostos no meu projeto. Então, digamos que no meu projeto eu tenha definido que parte da minha metodologia é a realização de algumas entrevistas. Na etapa de execução, então, eu vou realmente realizar essas entrevistas. Eu vou colocar em prática a metodologia definida. Bom, colocar em prática a metodologia definida significa que eu vou ter resultados. Esses resultados eu devo apresentar, devo tabular e devo validar, né? Uma vez que eu já tenha os resultados, já os tenha validado, já tenha chegado a conclusões acerca do meu projeto, daí eu posso passar para a etapa de divulgação. A etapa de divulgação, onde eu vou tornar público o experimento que eu fiz, toda a pesquisa que eu realizei. Né? Eu torno público de que forma? Eu posso publicar um artigo num jornal, numa revista da área, eu posso escrever uma monografia, né? Muitas vezes a pesquisa ela gera uma monografia que fica publicada muitas vezes na biblioteca de uma instituição, ou eu posso ainda realizar apresentações orais, né? Apresentar o meu trabalho de forma oral. Bom, a parte então de planejamento é a parte da construção do projeto de pesquisa. Então saibam, projeto é igual a planejamento da pesquisa. Depois ele é colocado em prática. Que etapas a gente deve colocar aqui? O que a gente coloca no projeto? Bom, no projeto a gente precisa então escolher um tema, daí ler, né, acerca desse tema, a ponto de buscar um problema. Eu já vou logo explicar o que é. Definir as minhas possibilidades, as minhas hipóteses. Definir os meus objetivos, a minha justificativa e então começar o meu referencial teórico, que é toda a base teórica que envolve o meu projeto. A minha pesquisa, né, pesquisa bibliográfica, toda a parte teórica que envolve o meu projeto. E por fim, eu vou definir a metodologia, que significa como eu vou desenvolver. Né? Então, como eu pretendo desenvolver esse projeto? Vai ser com pesquisa bibliográfica, vai ser um estudo de caso, eu vou realizar entrevistas, eu vou aplicar questionários, eu vou a campo observar alguma coisa. Então, isso eu vou definir aqui na minha metodologia, certo? Bom, com relação ao projeto, então, como eu falei antes, é a etapa de planejamento, consiste na explicitação das ações, né, a serem desenvolvidas ao longo do processo de projeto de pesquisa e os recursos necessários para que esse projeto possa ocorrer, né? Então, muitas vezes, em muitas situações, eu preciso definir os recursos, não só técnicos, mas também financeiros de um projeto e garantir sua viabilidade de execução. Tá? O que é importante que se defina com bastante clareza quando a gente constrói, né, digamos assim, um projeto? Porque quanto mais claro for as definições existentes no projeto, pessoal, mais fácil vai ser depois de vocês conseguirem seguir e desenvolver o projeto em si. Porque as etapas ficarão mais claras para vocês. Então, a primeira coisa que vocês devem definir com clareza é o problema, o que motivou essa investigação. Além disso, vocês devem definir também com clareza os objetivos da pesquisa, ou seja, o que vocês vão pesquisar. Vocês devem definir a justificativa da realização da pesquisa, que é o porquê se deseja pesquisar. Ou seja, notem que eu estou fazendo perguntas aqui a serem respondidas, né? O que pesquisar, objetivos, por que pesquisar, justificativa,
Quais as teorias que fundamentam esse tema de pesquisa? É o referencial teórico, o que vai embasar nessa pesquisa. E, por fim, como eu vou pesquisar? O como são os meus métodos, né? Então, a metodologia do meu projeto, certo? Pessoal, a escolha do tema. Quando a gente escolhe um tema, a gente precisa escolher um tema que seja relevante para a área de estudo, né? Para a área que a gente está desejando estudar e que, além disso, seja viável. Pessoal, o que é o viável? Eu preciso ter acesso a fontes de informações e bibliografias científicas publicadas, senão como é que eu vou embasar meu projeto? Muitas vezes eu tenho ideia de um tema que é interessante, só que é muito novo e muitas vezes eu não encontro bibliografia suficiente. Então isso pode me complicar um pouquinho, tá? A pesquisa bibliográfica é o ponto de partida para a delimitação do tema. Bom, o tema é a ideia geral de área. O que seria a delimitação do tema? Delimitação do tema é criar um foco para esse tema. É um foco de pesquisa dentro dessa área, grande área, digamos assim. Então, o que eu vou, na realidade, eu vou fazer? Eu normalmente, para achar um foco, eu vou precisar pesquisar bastante, então, para conhecer quais os conceitos, ver trabalhos relacionados, eu vou conhecendo melhor aquele tema até que eu encontro alguma lacuna, algo que ainda não tenha sido resolvido dentro desse tema ou que poderia ter sido resolvido de forma melhor. Ou que eu tenho uma outra ideia de solução num outro contexto. Então, eu estou criando um foco, né? Estou criando um foco para o meu tema, essa é a delimitação do tema. Criado o foco, eu vou então definir o meu problema de pesquisa. O problema de pesquisa é aquilo que eu quero solucionar, aquilo que eu quero responder. Então, encontrar uma solução a algo, esclarecer uma dúvida, identificar uma oportunidade. Então, essa lacuna que eu falei para vocês, né, antes, é então o problema que vocês vão encontrar. Normalmente ele é escrito numa forma de uma pergunta, né, ou de uma sentença questionadora. Né? A ideia é que ao longo do nosso projeto, da nossa pesquisa, a gente consiga então responder, solucionar esse problema, certo? E o que é a minha hipótese? Quando a gente acha um problema, muitas vezes a gente já pensa em possíveis soluções para ele. São prováveis respostas, mas por que eu digo prováveis? Porque eu ainda não realizei minha pesquisa para saber se realmente ela se comprova ou não. Então, é uma provável verdade, é uma afirmação que ainda precisa ser verificada ou para ser provada e comprovada ou refutada, né? Então, é uma solução que eu vou ainda, uma suposição que eu vou ainda buscar respostas ao longo da minha pesquisa para saber se eu consigo comprovar ela ou não, tá? Mas já é um ponto de partida, então, para a solução do meu projeto. Bom, e a definição dos objetivos? Pessoal, aqui a gente tem que ser bem objetivo, como o próprio nome diz, né? Os objetivos significa que ele é dividido em geral e específicos. Os objetivos gerais, né? O objetivo geral é o que realmente se pretende alcançar. O que eu vou fazer realmente, né? E eu devo, normalmente, no objetivo geral, pensar em qual vai ser a minha entrega. Eu chamo isso de produto final, não que tenha que ser um produto, mas qual vai ser a minha entrega com esse projeto. E os específicos são objetivos menores, menos complexos, que juntos vão compor o meu objetivo, meu objetivo geral. Quanto mais a gente conseguir especificar melhor, os específicos, vai ser mais fácil de a gente alcançar o geral. E são eles depois que vão ser comprovados na conclusão do trabalho. Eles são de 3 a 5 e devem começar sempre com verbos no infinitivo. Espero ter ajudado vocês, pessoal. Um abraço.